Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem nos últimos dias. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, firmes no propósito, Senhor. Mais uma vez, nessa manhã, Pai, independente das situações adversas que enfrentamos, independente do momento que estamos vivendo, independente, Pai, de qualquer outra situação externa, Pai, nós estamos aqui, Deus, prontos para dedicar esses primeiros momentos do nosso dia, Deus, ao Senhor, a ter um tempo a sós contigo, a ouvir a Tua voz, a Deus, a ter comunhão com o Senhor nessa manhã, Deus, para termos a Bíblia sendo aberta para nós nessa manhã, para aprofundarmos um pouquinho mais o nosso amor pela Tua palavra, Deus, o nosso relacionamento de amor pela Tua palavra. Então, Senhor, fala conosco nessa manhã, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas debilidades, nos ajuda, Pai, nas nossas limitações, Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para começar o nosso dia. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Vamos hoje finalizar o tema Somos o que Pensamos Ser. Vamos terminar fechando aí com aquilo que Moisés viveu, com aquilo que ele passou, de onde ele veio, qual foi a sua origem, o que a vida fez com Moisés, quais foram as dificuldades que ele passou. Tudo isso fez com que ele deixasse de se ver como Deus o via. E foi necessário o encontro de Moisés com Deus. Foi necessário a atenção, a obediência e o temor de Moisés para que Deus se manifestasse a ele e fizesse uma mudança na vida de Moisés. Para que Deus começasse um processo de restauração de quem realmente Moisés era. E a palavra de Deus diz nessa manhã, no capítulo 4 do livro de Êxodo, no versículo 18, Moisés regressa ao Egito. Mas antes disso, eu creio que você já pegou o teu café, você já pegou a tua palavra. Eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Vamos lá. Depois de Deus aparecer a Moisés, depois de Deus se manifestar a Moisés, depois de Deus se manifestar a Moisés através de uma sarça ardente que não se consumia em fogo, Deus dá sinais a Moisés de que ele seria com Moisés e de como Moisés deveria se comportar diante daquele povo, diante das situações que ele teria que enfrentar. Deus levanta Arão, o irmão de Moisés, para auxiliá-lo. Deus coloca na vida de Moisés Jetro, seu sogro, que vai ter grande influência na vida dele lá na frente, depois do regresso dele para o Egito. Então Deus foi criando situações, dando sinais para que Moisés entendesse quem ele realmente era em Deus. Moisés começa a entender e recuperar a sua identidade de quem ele realmente era em Deus. Então, somos o que pensamos ser? Aos nossos olhos, não. Somos o que pensamos ser aos olhos de Deus? Sim. Deus sempre vai ter o melhor para nós. Deus sempre vai estar conosco. E é o que Deus faz com Moisés. Ele começa a duvidar, ele diz para Deus: o povo não vai acreditar em mim, o povo não vai acreditar no que está acontecendo aqui. E Deus manda que ele pegasse o cajado, jogasse o cajado no chão e transforma aquilo numa serpente, e depois manda Moisés pegar na cauda da serpente e o cajado volta ao normal. Ou seja, quando nós entendemos que nós somos em Deus e aceitamos os desafios que ele tem para nós, Deus há de dar sinais para que fique sabido que ele está conosco. Então, a nossa atitude qual que é? Aceitar o desafio. Senhor, eis-me aqui. A nossa atitude é tirar as sandálias dos pés e reconhecer a santidade de Deus. E a nossa atitude deve ser agirmos com temor a Deus, não com medo, mas em respeito, em obediência. E assim nós vamos ver os sinais acompanhando aqueles que creem. É isso que Deus fala para Moisés: vá,
porque eu estarei contigo a cada dia, te revelando uma identidade de um libertador, do homem que eu escolhi para tirar o meu povo das mãos de Faraó. E a palavra diz em Êxodo 4:18, Moisés regressa ao Egito. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Ou seja, Moisés começa a recuperar a sua identidade de um homem livre, de um homem forte, de um homem escolhido por Deus. Pare de ser um fugitivo. Moisés adquiriu, devido à situação adversa na vida dele, devido à pressão, devido a ele ter matado aquele egípcio, uma identidade de fugitivo. Moisés foge do Egito com medo de ser morto, de sofrer as retaliações pela atitude que ele teve. E a primeira coisa que ele faz, depois de ele ter um encontro com Deus, depois de Deus falar com ele, de dar as instruções para ele volta para o Egito e começa ali a sua recuperação da tua identidade, não sendo mais um fugitivo. Ele volta para buscar os seus pais, os seus irmãos, e decide voltar para o Egito. E ele busca o conselho de quem? De Jetro, o seu sogro, um ancião, ao qual Deus também havia dito que era para ele procurar os anciões, porque aqueles seriam o que teriam não só a teoria, mas também a prática em Deus, a prática com Deus. Queridos, fechamos hoje esse assunto. Somos o que pensamos ser, sabendo que dali por diante, desse ponto em diante, Moisés, ele faz proezas com Deus. Moisés, ele é a pessoa responsável pela passagem das 10 pragas enviadas ao Egito pela vida dele. Ou seja, Deus fala com Moisés e Arão. Arão avisa o rei do Egito, Faraó do Egito, que viriam pragas sobre o Egito. Por quê? Porque Deus falou com ele e tudo começou a se cumprir. Então, queridos, daqui por diante, todos nós conhecemos a história, todos nós sabemos da história de Moisés como libertador. As pregações, as ministrações, elas sempre focam no ponto alto da história de Moisés, que é quando ele tira o povo do Egito, quando ele leva esse povo para uma terra que manava leite e mel. Mas antes disso, havia uma identidade de Moisés que estava totalmente deturpada aos seus próprios olhos. Moisés foi criado como um egípcio, mesmo sendo um hebreu. E quantos de nós, queridos, perdemos a nossa identidade genuína e acabamos nos tornando pessoas tendo uma identidade de acordo com o meio ao qual nós estamos inseridos, de acordo com as situações que nós estamos vivendo. Nós esquecemos de quem realmente nós somos mediante as adversidades da vida, as pressões da vida. Só que Moisés, antes dele ser o libertador, antes dele fazer tudo que ele fez, e a palavra, e vocês conhecem a história, esse homem passou por muitas situações difíceis. Primeiro, ele teve que ter a sua identidade restaurada em Deus, e com Deus e para Deus. Ou seja, o encontro de Moisés com Deus mudou totalmente o rumo da história de Moisés. Somos o que pensamos ser, aos nossos olhos limitados, nunca seremos o que Deus pensa acerca de nós. Agora somos o que pensamos ser, aos olhos de Deus, sim, filhos amados, filhos escolhidos, pessoas que quando começam a caminhar com Deus, assim como Moisés, vão ver com certeza sinais e maravilhas acontecendo. Em meio a lutas, em meio a dificuldade, em meio a dias difíceis, em meio a muitas vontades de desistir, Deus não vai deixar de nos dar sinais para que nós saibamos que Ele está conosco. Se Deus aparecer a mim, se Deus aparecer a você, nos designar algo que consideramos incapazes de fazer, queridos, obedeça, porque o processo de fazer o que Deus nos manda fazer acaba restaurando a nossa verdadeira identidade. Certamente vai restaurar a sua verdadeira identidade. Atenção, obediência e temor. Um beijo no teu coração. Amo vocês. Amanhã nós estamos de volta. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, te guardando e te protegendo.
Em nome de Jesus. Um beijo, até. Tchau, tchau.